Graciane Barbosa, conhecida por sua trajetória como influenciadora fitness e ex-BBB, que sempre teve os holofotes voltados para sua vida pessoal e profissional, decidiu quebrar o silêncio e abrir o coração sobre um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos, sua relação com a fé e principalmente os boatos que a associavam à igreja do pastor Silas Malafaia. Goiás News. Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. A repercussão tomou uma proporção inesperada nas redes sociais e muitos fãs começaram a questionar se ela havia se convertido à Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada por Malafaia. As especulações cresceram ainda mais quando algumas pessoas afirmaram que, por ela supostamente fazer parte dessa igreja, deixariam de acompanhá-la por discordarem de certas bandeiras ideológicas frequentemente associadas ao pastor. Diante de tantos comentários, Graciane resolveu se posicionar, de forma direta, sem rodeios, explicando que, apesar de estar vivendo um momento espiritual intenso, não faz parte da igreja de Silas e tampouco comunga com diversas opiniões defendidas por ele. Em uma sequência de stories sinceros, emocionados e cheios de propósito, Graciane desabafou dizendo que evitava comentar o assunto por estar mergulhada em uma jornada de transformação espiritual, algo íntimo e ainda em construção. Mas, com a avalanche de comentários, ela sentiu que precisava esclarecer. Com um tom sereno, mas firme, afirmou que não faz parte de nenhuma igreja específica no momento, e muito menos da ADVEC, como muitos estavam afirmando. A influenciadora fez questão de frisar que não se tratava de um ataque pessoal ao pastor Silas Malafaia, e sim de um posicionamento necessário, já que seu nome estava sendo vinculado a um cenário religioso e político que não representa suas crenças. Ela ainda se mostrou surpresa e até chateada com a forma como alguns seguidores a julgaram apenas por uma aproximação superficial com a fé cristã, e garantiu que sua conexão atual com Deus vai além de qualquer instituição ou liderança religiosa. Graciane revelou que essa fase da sua vida tem sido marcada por sentimento de plenitude jamais sentido antes. Segundo ela, foi depois de buscar mais profundamente sua espiritualidade que passou a entender o que realmente significa se sentir preenchida pelo amor divino. Disse que por muito tempo orava pedindo que Deus tocasse em seu coração, mas ainda assim sentia um vazio, algo que só começou a ser preenchido de verdade quando ela decidiu estudar a Bíblia e se aprofundar nas Escrituras. Essa decisão, segundo ela, mudou tudo. Sua fala foi carregada de emoção, deixando claro que não se trata apenas de frequentar cultos ou seguir líderes religiosos, mas de viver uma transformação de dentro para fora. A fé, como descreveu, é algo que agora transborda em sua rotina, em suas escolhas e em sua forma de enxergar o mundo, e é justamente essa transformação que ela deseja compartilhar com seu público. Apesar das críticas e dos julgamentos, Graciane afirmou que está em paz. Disse que não tem como se chatear com os comentários negativos, porque agora sente uma força interior que a sustenta. Ela reforçou que seu objetivo não é converter ninguém, nem impor sua crença, mas inspirar através do amor. Espero que todos vocês possam sentir esse amor lá dentro e se sentir plenos, disse ao final de seu desabafo. A fala emocionou muitos seguidores, que passaram a ver a influenciadora sob uma nova perspectiva, não apenas como símbolo de força física, mas também de sensibilidade espiritual. Ao romper o silêncio e se posicionar com tanta transparência, Graciane não apenas desmentiu os boatos envolvendo Silas Malafaia, como também abriu uma nova janela para conversas mais profundas sobre fé, respeito e autoconhecimento. Uma mulher que, longe dos rótulos e das manchetes polêmicas, encontrou na espiritualidade um novo caminho de verdade. O desabafo de Graciane Barbosa vai além de um simples esclarecimento sobre sua ligação, ou melhor, a falta dela com a igreja de Silas Malafaia. O que está por trás desse posicionamento é uma reflexão muito mais profunda sobre o papel da fé na vida pública e como ela é tratada nas redes sociais. Num cenário onde qualquer passo de uma figura pública vira alvo de especulação, Graciane mostra coragem ao se pronunciar com tanta sinceridade, ainda mais num tema tão sensível como religião. Ela poderia simplesmente ter ignorado os boatos, seguido com sua rotina de treinos e postagens fitness, mas escolheu abrir uma parte íntima da sua vida,
algo que muitos artistas evitam, e essa atitude tem um peso imenso. Ao fazer isso, ela também traz à tona a necessidade de separar a espiritualidade individual da política religiosa institucionalizada. Muitos seguidores confundiram sua busca por Deus com alinhamento automático a certos discursos ideológicos. Graciane deixou claro que a fé que está vivendo é livre dessas amarras, e que sua conexão com Deus é pessoal, transformadora e, acima de tudo, baseada no amor, não em discursos de julgamento ou exclusão. Outro ponto que merece destaque nesse episódio é como a fé pode, muitas vezes, ser utilizada como uma ferramenta de cancelamento, mesmo por aqueles que pregam amor, empatia e acolhimento. Graciane foi duramente criticada por uma parcela do público simplesmente por supostamente estar associada numa figura religiosa controversa. O mais impressionante é que essas críticas vieram antes mesmo de qualquer confirmação, ou seja, baseadas apenas em especulações e pré-julgamentos. Isso mostra o quanto as pessoas estão prontas para rotular, cancelar e afastar, sem sequer ouvir o que o outro tem a dizer. A ex-BBB, no entanto, escolheu não se abater. Em vez disso, transformou o momento em uma oportunidade de diálogo, de se mostrar humana, vulnerável e, ao mesmo tempo, firme em sua verdade. Ao expor que não pertence a nenhuma igreja específica, Graciane também se coloca como representante de muitos brasileiros que vivem uma espiritualidade mais livre, fora das instituições tradicionais, mas que mesmo assim é intensa, sincera e transformadora. Isso cria um espaço poderoso de identificação com quem também busca Deus longe dos palcos religiosos. Graciane ainda nos presenteia com uma reflexão poderosa, que a transformação espiritual verdadeira não vem de dogmas, nem de obedecer líderes religiosos à risca, mas sim de uma experiência direta com Deus. Ela relata que a leitura da Bíblia foi um divisor de águas em sua vida, e que esse mergulho nas Escrituras a ajudou a encontrar aquilo que por tanto tempo sentiu faltar. É uma mensagem que toca fundo. Quantas pessoas vivem se sentindo incompletas, vazias, mesmo rodeadas de conquistas, fama e sucesso? Graciane expõe que esse vazio só começou a ser preenchido quando ela se abriu para algo maior. E esse algo não veio com o nome de pastor, de igreja ou de doutrina, mas com amor, espiritualidade e entrega. Essa fala atinge em cheio um público que também se encontra em fase de busca. Gente que não se identifica com estruturas religiosas, mas que ainda assim sente sede de algo maior, de sentido, de cura interior. Ao compartilhar sua jornada, ela passa uma mensagem potente, que a fé pode sim ser vivida de forma íntima, transformadora e libertadora mesmo fora das paredes de um templo. E ao final, o recado de Graciane não poderia ser mais claro. O que importa não é a igreja que você frequenta, o pastor que você segue ou o título que carrega. O que realmente importa é sentir-se pleno, em paz consigo mesmo e com o divino. E para quem está vivendo um momento de crise, de dor, de dúvidas sobre fé, ou até mesmo sobre a própria identidade espiritual, essa mensagem chega como um sopro de esperança. Graciane, com toda a sua trajetória de superação física, agora mostra ao público uma outra face de sua força, a espiritual. E essa força talvez seja a mais poderosa de todas, porque é silenciosa, é interna, mas ao mesmo tempo transforma tudo ao redor. Ela mostra que não é preciso gritar para falar de Deus às vezes, basta viver com verdade. E nessa verdade, Graciane prova que sua voz vai além das aparências. É uma voz que inspira, uma voz que em tempos de tanto ruído nos lembra do que é essencial. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Graciane Barbosa está protagonizando um momento raro e necessário, o de humanizar a espiritualidade diante de milhões de pessoas, quebrando paradigmas que ainda aprisionam a fé em caixas ideológicas e preconceituosas. O que ela vive hoje
e que compartilhou com o público com tanta honestidade, não é apenas uma fase ou uma tendência espiritual. É uma transição interna que reflete o anseio de milhares de brasileiros que buscam por um relacionamento com Deus livre de dogmas rígidos, de fanatismos e da manipulação midiática por trás de líderes religiosos que se colocam como donos da verdade. E quando ela afirma com todas as letras que não faz parte da igreja de Silas Malafaia e que discorda de várias posturas do pastor, ela também está se posicionando de forma corajosa contra o uso político da fé, algo cada vez mais comum no Brasil. Essa atitude, além de gerar identificação com uma grande parcela da população que já se frustrou com instituições religiosas, também lança luz sobre a importância de diferenciar espiritualidade de religião organizada. Em um país onde o julgamento é rápido e implacável, Graciane escolhe ser autêntica, mesmo sabendo que isso atrairia ainda mais críticas. Para muitos ouvintes, a fala de Graciane é um espelho. Afinal, quantas pessoas passam por esse mesmo processo silenciosamente? Sentem o coração pulsar mais forte ao falar de Deus, mas não se sentem representadas por nenhuma igreja? Buscam respostas na Bíblia, mas têm medo de assumir sua fé por receio de serem rotuladas ou excluídas de seus círculos sociais. Quando ela compartilha que se sentia vazia mesmo rezando e que só encontrou paz ao mergulhar verdadeiramente nas Escrituras, ela valida esse sentimento universal de insatisfação espiritual que tantas vezes é ignorado. A influência de Graciane ultrapassa o mundo fitness, do corpo escultural e dos treinos intensos. Agora, ela entra em um território muito mais sensível, o da alma humana. E essa jornada de cura e transformação pode ser ainda mais inspiradora do que qualquer superação física. Quando alguém com tamanha visibilidade expõe suas fraquezas e confessa a necessidade de algo maior para se sentir completa, ela nos convida a refletir sobre o que realmente estamos buscando em nossa própria caminhada. A cada palavra dita, Graciane desmistifica a ideia de que é preciso estar dentro de uma igreja para ter um relacionamento com Deus. Ela mostra que espiritualidade também acontece no silêncio do quarto, na leitura solitária de um versículo, no momento em que o coração se abre e a alma se entrega. Ela representa uma geração que não quer mais apenas seguir ordens, mas viver a fé de forma genuína. E isso incomoda. Incomoda quem ainda enxerga a religião como uma ferramenta de controle. Incomoda quem acredita que só há um caminho certo, uma verdade absoluta. Incomoda porque é libertador. Quando Graciane diz que não consegue mais se sentir mal diante das críticas porque está preenchida pelo amor de Deus, ela nos ensina algo que vai além das palavras. Ela ensina a leveza da fé verdadeira. Uma fé que não depende de aprovação externa, nem de aparências, mas que nasce dentro do peito e muda a forma como olhamos a vida. Uma fé que, como ela própria diz, é impossível de explicar, mas que quando acontece, preenche tudo. E talvez essa seja a parte mais profunda e poderosa do relato de Graciane, a transformação invisível, silenciosa e ao mesmo tempo revolucionária. Ela não se diz convertida, nem batizada, nem adepta de uma corrente doutrinária. Ela se diz tocada por um amor divino que, segundo suas próprias palavras, não pode ser descrito. Esse tipo de transformação raramente vira manchete, mas deveria. Porque é nesse lugar que mora a verdadeira fé, aquela que salva, que liberta, que transforma vidas sem fazer alarde. E quando ela finaliza dizendo que deseja que todos sintam esse amor, não está apenas encerrando um vídeo. Está fazendo um apelo, uma oração silenciosa para que mais pessoas se permitam viver o que ela está vivendo. Uma experiência profunda, íntima e verdadeira com o sagrado. Um convite para olhar para dentro, buscar esse amor que não exclui, que não impõe, que não julga. O amor que acolhe, e em tempos tão carentes de sentido e empatia, esse convite pode ser exatamente o que muitos precisam ouvir e, quem sabe, aceitar. Ao final dessa jornada de revelações, o que Graciane Barbosa nos entrega não é apenas um posicionamento público, mas sim uma lição poderosa sobre identidade, espiritualidade e coragem de ser quem se é mesmo quando o mundo exige máscaras. Sua fala não veio para agradar um grupo, nem para se alinhar com alguma corrente ideológica.
Ela veio como um grito silencioso de autenticidade num universo em que muitos ainda escondem a própria fé por medo do julgamento. E talvez esse seja o ponto mais profundo de toda essa narrativa: a desconstrução da imagem pública como escudo, para dar lugar à vulnerabilidade como força. Ao compartilhar que está vivendo uma transformação íntima e que não pertence a nenhuma instituição religiosa, ela rompe com o padrão de quem precisa ser encaixado em rótulos, seja como artista, como influenciadora ou como pessoa de fé. Graciane mostra que é possível viver em Deus sem precisar de templos, sem precisar repetir discursos prontos e sem ceder à pressão de agradar todo mundo. Essa atitude, mesmo simples à primeira vista, é revolucionária, porque desafia a hipocrisia e valoriza a verdade, e verdade, hoje, é ouro. Muitos ouvintes talvez estejam passando por essa mesma busca silenciosa. Talvez sintam o mesmo vazio que ela descreveu antes de mergulhar na leitura da Bíblia. Talvez já tenham até frequentado igrejas e saído frustrados. Ou estejam cansados de ouvir líderes religiosos usarem a fé como arma. E é justamente por isso que o relato de Graciane toca tão fundo. Ele é real, ele nasce da dor, da dúvida, da vontade sincera de se preencher por algo que vá além do físico, do estético, do social. É um relato que humaniza, que aproxima, que tira Deus do pedestal inatingível e coloca no lugar onde ele sempre esteve, dentro do coração. E quando ela diz que hoje está completa, que não sente mais raiva, nem tristeza, nem necessidade de se justificar, ela está dizendo algo muito maior. Que a verdadeira paz não depende de onde você está, mas de quem você se tornou. Que a presença de Deus não exige intermediários, exige entrega. E essa entrega, como mostra a experiência dela, transforma, cura, restaura, recomeça. Graciane Barbosa não encerra esse capítulo como uma nova religiosa, nem como uma líder espiritual. Ela não assume um título, não se declara de nenhuma denominação. E isso, por si só, já é um recado forte, que não é preciso se rotular para ter fé, que não é preciso estar dentro de uma estrutura para ser acolhido por Deus. Ela termina sua fala com uma oração sincera, desejando que todos possam experimentar o amor que ela sentiu. Um amor que não exige performance, que não cobra perfeição, que não afasta quem pensa diferente. Esse amor, que tantos procuram em lugares distantes, ela encontrou dentro de si, e quer que mais pessoas descubram que ele está ao alcance de todos. Esse tipo de mensagem, em meio a um cenário tão polarizado e agressivo, vem como um bálsamo, como um chamado à reconexão. E se você está ouvindo isso agora, talvez essa seja a sua deixa. Talvez essa seja a hora de parar por um instante, silenciar o barulho ao redor e ouvir o que seu coração tem tentado dizer. Porque como Graciane nos mostrou, às vezes, a verdadeira transformação começa exatamente assim, quando a gente para de buscar fora e começa a ouvir o que Deus está dizendo aqui dentro. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!